mais uma vez hoje, né? E irmos para o livro do Gênesis. O capítulo é o 39. E nós vamos ler os versos 2 a 5. E agora à noite, eu quero ler na tradução corrigida e revista fiel. Viu, Miguel? Muda a tradução aí para mim. Revista corrigida fiel. Então, Gênesis capítulo 39. E estaremos a partir do verso 2. Já podemos? Diz assim: E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Podem sentar, por gentileza. Pela manhã, nós compartilhamos aqui a primeira parte desta mensagem, porque nós estamos no nosso projeto dos 12 dias de semeadura para 12 meses de vitória. Como ficou na minha alçada como pastor de abrir esse evento, que amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós temos culto, domingo, manhã e tarde, e aí vamos fechar no dia 12, será uma caminhada. A mensagem que Deus me deu foi um pouquinho extensa e eu separei em duas partes. Então quem veio pela manhã pegou a primeira parte, vocês que estão vindo agora pegam a segunda, depois é só acessar o nosso canal no YouTube que as duas partes vão estar disponíveis. E aí você pode assistir a primeira parte e pegar a segunda parte, que é o segmento. A palavra pela manhã nós fechamos exatamente nesse ponto, de que, sendo José o amado de Deus, por causa do amor a ele, Deus prosperou a casa do egípcio. Assim sendo, nós temos uma grande responsabilidade como filhos de Deus, como amados do Senhor, porque sendo eu e você filhos amados de Deus, nós somos abençoados, e por nossa causa, nossa família, os nossos amigos que se relacionam conosco, o lugar e com quem nos relacionamos, ou seja, nosso negócio ou a empresa, os colegas de trabalho, todos alcançam a bênção por causa de nossa vida. E isso tem uma ação prática que Jesus demonstrou uma condição como essa exatamente no evento da multiplicação dos pães e peixes, não é? Mas essa multiplicação de pães e peixes não foi aquela só que Jesus disse assim: olha, 5 pães e 2 peixinhos, olha o que aconteceu. Uma pessoa abençoada que não estava faminta no meio daquela multidão toda, tinha 5 pães e 2 peixinhos. Por causa dos 5 pães e 2 peixinhos que ela tinha, o Senhor abençoou as 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. Então você veja que da sua bênção Deus multiplica e abençoa os à sua volta.
Mas tem o caso também da pesca maravilhosa. Eles tentaram pegar os peixes a noite inteira, não conseguiram pegar nada, e Jesus chega na praia do mar da Galileia e diz assim: olha, lancem a rede do lado direito do barco para vocês pegarem. E aí Pedro diz assim: ah, Senhor, porque o Senhor falou, é sobre sua palavra, eu vou fazê-lo. E eles voltaram, fizeram a pesca como Jesus havia mandado, e olha, encheu o barco de tal forma que as redes não davam conta. E não só isso, as redes não davam conta, como eles tiveram que chamar os outros barcos, que também passaram a noite toda tentando pegar peixe, não haviam pego nada, e todos foram cheios de peixes para casa. Então, além de serem abençoados, e com a pesca que eles fizeram conforme o mandado do Senhor, abençoaram uma enormidade de pessoas. Então veja bem, nós somos os abençoados e multiplicamos a bênção. Agora, se perdemos o status de amados de Deus, de relacionados com o Senhor, de exatamente estar com Deus, como diz o verso 2 do capítulo 39 que nós acabamos de ler, que o Senhor estava com José, ou seja, um filho obediente que conhecia quem era Deus, sabia quem era, qual era o seu propósito, tinha sua identidade, tinha um sonho a realizar, era fiel ao Senhor, e por isso aonde ele ia, Deus era com ele, era abençoado. Olha só, se mantivermos nós também nesta mesma linha de comportamento, relacionamento aproximado com o Senhor, manter a nossa vida em fidelidade ao Senhor, essa bênção de multiplicação e prosperidade não só nos alcança, mas alcança esses que eu acabei de citar: sua família, colegas de trabalho, amigos, aqueles que se relacionam com você. Caso prático, vamos supor que você tem um negócio, mas você é o abençoado. Deus coloca e prospera sobre você. Quem faz negócio com você também carrega a sua bênção. Então veja, a responsabilidade que temos, o cuidado que temos que ter na nossa relação com Deus, de sermos amados do Senhor, de mantermos a nossa fidelidade, manter a nossa palavra, o nosso compromisso. E como foi pregado aqui pela manhã, não importa a condição que você esteja submetido, onde você vai ser colocado, não abrir mão da sua relação com o Senhor. José, enquanto estava na casa do pai, Israel, Jacó, tinha uma relação firme com Deus. Quando ele foi lançado no buraco, na maldade de seus irmãos por inveja a ele manteve a sua posição com Deus. Quando foi levado escravo para o Egito, manteve a sua posição diante de Deus. Na casa do Potifar, já vendido, negociado como escravo, ainda manteve a sua posição com Deus. E em todo lugar aonde ele passava, foi abençoado. Nós gostamos de ver o resultado final, né? Quando vemos que José se tornou o segundo no reino, o primeiro ministro do faraó. Mas lembra, para chegar até lá, tem uma trajetória, tem um caminho. Tem o caminho pelo deserto na posição de escravo, tem o caminho da prisão, e não é nada fácil a trajetória, mas em toda a trajetória, José nos dá o exemplo de que precisamos nos manter relacionados com o Senhor. Então, com esta premissa da mensagem da manhã, nós vamos entrar na segunda parte, como nos manter. Já se tem dito, e é notório isso, que se chegar a uma posição exitosa, é mais fácil chegar na posição de sucesso do que se manter nela, não é verdade? Então, isso é a mensagem mundana, mas para nós precisamos saber que para nos manter na relação, no relacionamento com Deus, quando se trata da nossa vida de sucesso nele, tem algumas exigências para mim e para você, e nós vamos aprender exatamente com as atitudes de José, em como nós podemos manter isso em nossa vida. A primeira delas que eu quero compartilhar
com você é esta que me marca muito na vida de José. É crer em quem era seu Deus. Você pode pegar os textos que falam aqui da trajetória de José no Egito, do Gênesis 39 até o Gênesis 42, mais ou menos. Você vai ver a trajetória dele, e eu sugiro a você a pegar isso e ler no seu tempo sozinho com Deus, porque nós precisamos manter a nossa comunhão com o Senhor para sermos relacionados com Ele. Você vai ver que, apesar de José estar em locais, em lugares que adoravam outros deuses, que tinham costumes diversos do dele, que o que era sugerido e o que era apresentado era de saltar os olhos, porque era a potência do mundo naquele tempo, e ele estava numa posição elevadíssima, quando ele alça o palácio de Faraó. Ele não se deixou contaminar, não se vendeu ao que era apresentado a ele. E nós podemos ver isso também com outros homens de Deus, e especialmente com Daniel. Se você pegar aí o livro de Daniel, capítulo 1, o capítulo 1, quando narra a chegada de Daniel na Babilônia, e a sua trajetória até o capítulo 3, também sugiro para fazer o seu tempo sozinho com Deus, seu devocional, alguns chamam de devocional, tempo sozinho com Deus, secreto, não importa o que você chama, o importante é você ter o seu lugar. É importante você fazer esse momento de relacionamento, seja meditação, secreto, tempo a sós, não importa o que se chama, mas é o que se faz. E nesses tempos em que Daniel estava com o povo de Israel cativo na Babilônia, ou seja, tinham sido conquistados, ele não mudou também o seu propósito. Ele foi levado para o palácio, porque ele era um dos príncipes de Israel, ou seja, era de família real. Foi levado para o palácio de Nabucodonosor e foi colocado para ser treinado segundo o costume e a lei dos babilônicos. Mas Daniel tomou uma posição. Ele disse: eu não vou me contaminar com o que o rei Nabucodonosor irá servir, com os manjares, com as festas, com as condições que a Babilônia está me inserindo. Ele foi levado para um treinamento, para ser moldado para um dia se tornar o que eles chamavam de sátrapa, ou governadores de regiões, pessoas que tinham um saber enorme e capacitados para ser a mão do rei em determinados lugares. Mas ele disse: não vou negociar quem eu sou com Deus. O mesmo que José fez. Não mudarei a minha vida de relacionamento com Deus. Irmãos, olha, crer no que Deus é, crer no que temos com Ele, crer no que Deus diz que você é, isso é importantíssimo. Então, 3 coisas: crer em quem Deus é e manter a sua crença, crer no que Deus colocou você para fazer, ou seja, a sua missão, e partir e fazer essa missão e realizá-la, não importa onde Ele te colocar, o que Ele disse para você está dito. E terceiro, crer no que Ele diz quem você é. Repita comigo assim: Deus falou. Amém? Vocês almoçaram, irmãos? Eu almocei uma macarronada com carne desfiada que até agora está me salivando, então eu acho que eu estou alimentado, hein? Quem almoçou aí diz glória. Só não me convidou, né? Mas glória a Deus. Vamos lá. Ô, irmãos, e agora também está faltando café da tarde. Bem forte. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Então diga à pessoa que está ao seu lado: você é filha e filho, conforme o sexo. Filho, filha de Deus. Você é filha. Irmãos, pare para pensar um negócio desse. Há um pouco tempo atrás eu falei sobre isso aqui. Eu me lembro que eu li uma vez sobre isso. Isso não é lenda não, isso é uma realidade, tá? Quando
O presidente dos Estados Unidos, na época, George W. Bush, isso tem tempo, tá, gente? Fez uma visita em Buenos Aires. E ele estava acompanhado da filha dele. E você sabe que os homens consideram o presidente americano como o homem mais poderoso do mundo. Não é assim que a humanidade considera? E eles estavam na Argentina. E a filha dele, no preparatório para irem de volta para os Estados Unidos, ela esqueceu a bolsa dela no aeroporto Ezeiza, em Buenos Aires. Mas não esqueceu no saguão, esqueceu onde ficam os presidentes de parque. Esqueceu a bolsa dela. Quando chegou lá nos Estados Unidos, saiu no New York Times, tá, irmãos? Ela, minha bolsa ficou na Argentina. E agora? E agora? Nada. O presidente diz assim, ó, avião, volta na Argentina, pega a bolsa da minha filha e traz de volta. Um caça viajou imediatamente, um daqueles mais velozes, foi na Argentina, pegou a bolsa da moça, trouxe de volta. Tudo que tinha direitinho foi entregado na mãozinha dela. E saiu até nos jornais. Quando Barack Obama esteve no Brasil, e a filha dele queria visitar o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, queria conhecer a Rocinha, aonde o Michael Jackson fez o clipe, queria passear no Rio de Janeiro. Vocês sabem que naquele dia não teve nenhum roubo, não teve um trombadinha no Rio de Janeiro, nem um assassinato. Por quê? Todo o espaço aéreo estava fechado, todo o Rio de Janeiro policiado. Não houve um barco que saiu da marina até que ele e a família saíssem da cidade do Rio de Janeiro. É um homem comum. Só tem o cargo de presidente dos Estados Unidos. Hoje não acontece mais isso, ele já saiu do cargo, agora ele é um ex-presidente. Mas eu e você, queridos, nós somos os filhos e as filhas de alguém que é muito mais poderoso do que um presidente americano. É do Estado de todos os tempos, governador de tudo, o Senhor. A palavra de Deus fala no Salmo 91 que Ele acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Ele nos cobre com a sua sombra. Não é isso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem gente que deixa a Bíblia até aberta no Salmo 91 como proteção. Não é a Bíblia aberta que vai te proteger, mas é o Senhor da Bíblia, que quando você sair, tem os anjos do Senhor, batedores na frente, atrás, do lado, em cima. Você é filho e filha de Deus. A questão toda não está no que Deus sabe quem nós somos. O problema é vivermos conforme Ele diz que você é. E José e Daniel decidiram viver dessa forma durante sua vida inteira. Por isso mesmo que Daniel disse para os homens que cuidavam dele, não vou comer nada. O homem falou assim, vou morrer. Pelo amor de Deus, se você ler lá, você vai entender isso. Coma, pelo amor de Deus, faz as coisas como tem feito. Não vou fazer, porque eu não vou me contaminar com os manjares da Babilônia. A coisa foi tão grave que chegou aos ouvidos de Nabucodonosor, que mandou chamá-los e perguntou, o que vocês estão fazendo? Ninguém vai me obedecer, não? Não, para nós não importa obedecer a você, Nabucodonosor. Olha que camaradas tirado, era como se fosse, né, o homem mais poderoso do mundo da época. Não importa obedecer a você, nós obedecemos mais a Deus do que a qualquer homem. Então tá bom. O que vocês querem? Nós precisamos só de 10 dias. Você lê a Bíblia lá, tem gente que acha que é 21 dias de jejum, né? 10 dias. 10 dias só comendo legumes e frutas. E depois faça um teste. Se nós não seremos os mais sábios, os mais capazes, os que têm mais condição de ser os sátrapas da Babilônia. Então tá bom, feito. Se não acontecer isso, vocês vão morrer. Tudo certo. Foram eles, ficaram dessa forma. Irmãos, e tem gente que acha que eles só ficaram 10 dias e acabou. Não, esse foi o estilo de vida que eles adotaram na Babilônia. Não foi só esses 10 dias, não. A vida deles era de não comer para se contaminar.
com o que era sacrificado aos ídolos, com o que era dedicado aos deuses da Babilônia. A sua conduta culminou no dia em que foi feito um totem em nome do rei. Quem não se curvar e não disser que Nabucodonosor é o único rei, será lançado na fornalha de fogo ardente. Eles disseram: não vamos nos curvar. Todos os líderes e reis se curvaram, e eles, de pé, foram lançados na fornalha. Quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, nós já conhecemos, não tinham 3, mas tinham 4, e ele diz: o que está lá dentro parece com os deuses. Era quem? O Senhor está com quem sabe quem é. Se nós sabemos quem nós somos, onde formos parar, seja na perseguição daqueles do mundo contra nós, o Senhor está conosco. Eu estou falando está no presente, porque Ele não muda, Ele não estará, Ele está todo o tempo. Diga glória a Deus. E eu repito para você: o Senhor está com você. Você está passando luta? O Senhor está com você. Você está passando dificuldade? O Senhor está com você. Aqui um tempo atrás eu contei acerca daquela anedota das pegadas na areia. Quem já conhece essa anedotazinha? Na internet está cheio toda hora. Que a pessoa estava caminhando, num deserto, e olhava as pegadas e ficava feliz, porque a coisa estava difícil, mas olhava e tinha uma outra pegada do seu lado, que parecia que não estava só, Deus estava caminhando com ele. Mas quando chegou na hora mais difícil, o som mais causticante, não tinha mais nada a fazer, já estava se esvaindo as forças, olhou e eu só tinha uma pegada. E aí começou a reclamar: ah, Deus, na hora mais difícil o Senhor me abandonou, na hora mais difícil o Senhor me deixou sozinho. E aí então, quando acabou a caminhada, Deus disse para aquela pessoa: não, engano seu, na hora mais difícil, era eu que estava andando com você no colo. Aquelas pegadas não eram suas, eram as minhas. Irmãos, quando estamos com o Senhor, sabemos quem somos, podemos estar na posição mais difícil, porque o texto aqui, se nós continuarmos o texto número 39 aqui, o capítulo 39, nós vamos ver que depois que José chegou nessa posição de governar na casa do Potifar, dos generais da guarda de Faraó, está na posição maravilhosa de prosperidade. Eu gosto aqui, como eu falei de manhã e sempre falo, eu dei nome à mulher do Potifar, que não tem na Bíblia. A Potifar, a esposa dele era a Patifa, Então a Patifa se apaixonou por José e começou a sexualmente se lançar a ele. Mas José decidiu não se dobrar, dizer não para a mulher de seu senhor. E o que aconteceu com ele? Falso testemunho levantado, situação difícil colocada, e ele foi parar na prisão por deslealdade, infidelidade e traição com o seu senhor. A prisão que José foi parar era uma prisão que era pré-julgamento para a morte. Tanto é que quando ele está na prisão, e nós conhecemos a história, é que 2 companheiros de prisão durante muito tempo estavam lá e vieram contar para ele o sonho. Lembra que José era o sonhador, como os irmãos dele disseram antes de o jogá-lo no fosso? Lá vem o sonhador. Ele sempre sonhou que ele estava no meio e os 12 irmãos, mais a mãe e o pai, se curvavam a ele. Isso era um sonho que estava no coração, porque mesmo José sendo mais novo, ele sempre creu que Deus tinha algo diferenciado para ele. E aí o que acabou acontecendo? Vamos contar o sonho aqui para você. Ele falou: não, pode contar, que Deus me dá condições de interpretar os sonhos. Então veio o padeiro e contou um sonho. Eu estava com os cestos de pães, dos melhores pães que um confeiteiro faz no Egito, coloquei os pães num cesto, estava carregando sobre a minha cabeça, e as aves do céu vinham e roubavam os pães do cesto. Eu espantava, mas elas continuavam roubando. Aí José: tudo bem, depois eu te dou a interpretação. Aí o copeiro disse: olha, eu também tive, deixa eu contar para você. Eu sonhei que eu fui restituído com vestes talares,
voltei à presença do faraó e servia o copo. Você sabe quem é que serve o copo do faraó? É quem primeiro prova, se tiver envenenado ele morre, e depois o faraó toma. Era isso que era naquela... E eu estava nesta posição de servir o copo de faraó. Beleza, José falou, tudo bem, depois eu dou a interpretação. Passado algum tempo, ele deu a interpretação do sonho. Ao padeiro ele disse, logo, logo você vai ser morto. Essa vai ser sua sentença. E você, copeiro, logo, logo você vai ser colocado na posição de servir o copo do rei. Dito e feito, passado um tempo, o padeiro morto. Mas o copeiro foi levado para o palácio. Estando no palácio, ele esqueceu de José. Olha, irmãos, aqui nós temos que tirar um ensino. Quem sabe quem ele é, nunca perde sua posição de filho de Deus e não esquece do que Deus fez e está fazendo por ele. Deus tem abençoado a sua vida, já abençoou no passado, tem te dado livramento e já te deu muitos livramentos e prosperidade. Nunca esqueça de quem fez tudo por você. Porque na hora que nós esquecemos, sabe o que bate na nossa vida? O que nós conhecemos como ingratidão. Você esquece de quem te abençoou. E o copeiro esqueceu de José. Até o dia que agora não foi ninguém menos do que o próprio faraó teve um sonho. E nós sabemos, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas bonitas, 7 espigas mirradas, feiosas. Ninguém soube dar a interpretação. Ninguém falava, a ponto de faraó bater no copo, jogar o copo do copeiro longe. Ele lembrou o seguinte, ai, se eu não der uma solução aqui agora, pode ser que eu também vá morrer, porque ele mandou matar os adivinhadores, os sacerdotes, todos que não davam interpretação, enquanto alguém não aparecesse para dizer o que era o sonho. Então, na hora da dificuldade, sabe de quem o copeiro lembrou? Lembrou do José, lá no cárcere. Mão de Deus. Diga comigo assim, Deus é Pai, nunca esquecerá de seu filho. Eu sou filho, Ele não esquece de mim. Irmãos, o diabo pode falar para você que Deus esqueceu de você. Pode parecer que as coisas difíceis, olha, anos e anos se passaram de José na prisão. Talvez ele lembrou do copeiro, o copeiro esqueceu de mim, falou nada de mim lá, né? Está na boa, nunca veio me visitar, mas todos podem esquecer de você, mas Deus está dizendo para você aqui nessa noite, eu jamais me esquecerei de ti, meu filho. No momento mais difícil, na hora mais gravosa, a mão de Deus sempre está conosco, irmãos. Quando sabemos quem nós somos, nós cremos piamente, e isso nos leva a ter esperança que Ele vai realizar um milagre. E a vida do Filho de Deus não pode ser outra situação a não ser viver de milagres. A vida de milagres faz com que nós reconheçamos quem é o nosso Deus. Faz com que nós venhamos a lembrar das grandezas do que Ele tem feito, das maravilhas. E eu quero que você viaje comigo agora para os Salmos de número 116, verso 12. O salmista lembrando das ações de Deus, dos milagres do Senhor, da glória, dos feitos de Deus em sua vida, ele diz, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que Ele me tem feito. Deus tem realizado bênçãos, tem dado, como as janelas do céu abertas, em Malaquias capítulo 3, tem sido derramado sobre sua vida, apesar das suas fraquezas, né? Apesar das minhas fragilidades, não falta pão, não falta trabalho, não falta negócio, não falta proteção, não falta principalmente saúde, não falta sabedoria e inteligência, né? Não tem faltado. São milagres de Deus. Cada manhã que nós acordamos, amados,
Cada dia que nós vencemos, a cada ano que superamos é um milagre. Esses dias mesmo, preparando essa mensagem, eu estava analisando sobre isso. Quantas pessoas da mesma época de escola, da mesma época de trajetória que eu, do mesmo tempo de seminário que eu me submeti, de estudo pastoral, na mesma época em que começamos o pastorado, já não estão mais, ou não estão mais no pastorado, ou não estão mais nem aqui, vivendo, morreram. Me lembrei de um pastor que veio aqui no templo, era lá de Curitiba, muito famoso, pregador no Brasil inteiro, mas esqueceu quem ele era. Era um top desses aí, não é? Meu amigo, veio aqui, pregou nesse púlpito, mas um dia ele esqueceu quem ele era. E a pior coisa que pode esquecer é quando alguém que sabe onde está, ele sabe quem é, e se insurge, desobedece sua liderança superior. E ele se insurgiu contra o líder de sua denominação de forma grave, rompeu, e quando veio a pandemia, amados, morreu de Covid-19. Ninguém acreditou. Como assim? A pessoa estava aqui com a gente outro dia. Mas Deus, alguns, Deus escolheu por amor, porque Ele disse assim, olha, aquele que eu amo, eu quero comigo, igual fez com aquele homem maravilhoso, que viveu uma vida dada ao Senhor, e olha o apelido dele, e andou ele com Deus, ou seja, aquele que andava com Deus, o nome dele era Enoque, Deus escolheu para si. Tem pessoas que assim Deus faz, mas tem outros que Deus permite irem, porque vacilaram. Puxa, tinha muita coisa pela frente, e era fantástico, mas esqueceu, perdeu quem era. Nós não podemos perder, queridos, a nossa visão de quem nós somos, a esperança com que nós estamos vivendo e realizando as coisas de Deus. Nós não estamos aqui para ganhar as coisas do mundo, nós estamos aqui para perder a nossa vida por amor do Senhor. E olha o resultado, Jesus disse, quem perder a vida por amor de mim, a encontrará. É o inverso. É o inverso. Quanto mais desejamos a prosperidade aqui, menos nós a teremos, porque vamos gastar mais tempo, investindo mais tempo nas coisas daqui, do que no relacionamento com Deus. Mas quanto mais investimos no relacionamento com Deus, mais estamos com Ele, mais Ele sabe que pode te dar as coisas, porque isso não vai te seduzir. E foi o que aconteceu com José, e o que aconteceu com Daniel. Daniel foi levado à posição também como José, de primeiro homem, um primeiro ministro de toda a Babilônia no império de Dario, o Medo. E Dario amava Daniel. Olha quanto tempo Daniel ficou na Babilônia, queridos. Ele passou pelo menos por 5 reis. Nabucodonosor, Belsazar, Ciro, Nabucodonosor e Dario. Imagina? Cada reinado aí, vou colocar numa média de 20 anos. Daniel já estava com quase 100 anos de idade, mas ainda era um homem influente na Babilônia. E um dia falaram assim, olha, Daniel não para de adorar o Deus dele. E já foi dito um decreto que todos devem adorar o rei persa, o rei da Babilônia, mas ele continua virando para Jerusalém adorando. E olha, rei, o seu decreto era que quem não dobrasse primeiro ao Senhor, antes de seu Deus, seja jogado na cova dos leões. E Daniel faz isso. Tem sempre um dedo duro, né, gente? Sempre tem um agente das trevas para tentar apontar o erro, apontar a nossa vida. E chamaram Daniel e falou, é isso mesmo, Daniel? Sim, senhor. Isso desde que eu cheguei aqui, todo mundo sabe que eu nunca vou me curvar a nenhum deus da Babilônia. Então nós vamos lançar você na cova dos leões. Perfeitamente. Mereço. Irmãos, Daniel não reclamou, não gritou, não brigou, mas
foi lançado na cova dos leões, e os leões pareciam que estavam desdentados, né? Não comeram a carne de Daniel, não fizeram nada com ele. Quando o rei correu lá para vê-lo pela manhã, nós sabemos a história, estava ele lá, provavelmente, né, usando um dos leões de travesseiro. Eu gosto de brincar dessas coisas quando eu fico lendo a palavra. Talvez pegando na jubinha de um, fazendo carinho, alguma coisa nesse sentido. Eu já ficaria assim, leãozinho, fica lá e eu aqui, tá bom? Deus continua eles lá bonitinhos, eu aqui. Hã? É ou não é assim? A Bíblia fala que quando tiraram Daniel e pegaram os homens e os lançaram, antes de caírem no fosso, eles tinham sido despedaçados pelos leões que estavam com fome. Brincadeira à parte, mas quando nós somos de Deus, a nossa carne é ruim até para os leões. Ela é boa somente para o céu. Pensando nisso, irmãos, a nossa esperança é uma esperança que está garantida na promessa daquele que não falha. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas Jesus disse, a minha palavra nunca vai passar. E, amados, Deus está agindo a nosso favor. Ele está realizando tudo a nosso favor. E a Bíblia também diz no livro do profeta Isaías, agindo Deus, quem impedirá? Repita comigo, se o meu Deus fizer, ninguém pode parar. Amém? Nós precisamos crer. Para finalizar a palavra dessa noite, eu quero trazer uma frase, que é o que nós precisamos ter consciência e ciência. Saber que os milagres ocorrem, nós precisamos saber que os milagres ocorrem quando nos deparamos com impossibilidades e desafios às leis naturais. Os milagres vão acontecer quando isso ocorrer. Então, para que impossibilidades e desafio às leis naturais ocorram diante de nós, nós precisamos estar numa posição que eu chamo de vanguarda, quando se trata da relação e do reino de Deus. Em posição de desafiar a ordem natural das coisas. Na posição em que Deus crê também em nós, confia em você, que você vai, fiado na esperança, e além da esperança humana, ou seja, confiar além da esperança e da visão humana, de que Ele é capaz de realizar o impossível. Quando vivemos dessa forma, não tem nada, não há absolutamente nada, que Deus não possa fazer diante dos nossos olhos. Eu me lembro, eu era criança ainda, estava na igreja batista com os meus pais, onde nós éramos fiéis ao Senhor, e meu pai era daquelas pessoas que vocês sabem que uma conduta ilibada como filho de Deus naquela igreja, e tinha uma campanha lá, numa época assim, maravilhosa, de um grande avivamento, e eu vi, como diz o povo, com esses olhos que a terra há de comer, uma pessoa que era cego, sendo curado dentro da igreja, passando a enxergar. Uma pessoa que não andava, passou a andar. Coisa tremenda. Isso, irmãos, muda a vida da gente. São coisas que nós vemos como impossíveis. Impossível. Isso é, normalmente nós falamos, charlatanismo. É uma armação. Meu amado, mas quando isso aconteceu na igreja, né, batista, daquelas, né, eu vou brincar aqui, né, pé roxos e papo amarelo, sabe, aquelas tradicionais que não batiam nem palma, era a igreja que a gente era. Teve gente que pulou até a janela, sério, de tanta coisa assim, movimento, porque, irmão, você vê uma situação como essa de alguém que você sabe que a vida toda foi cego, passar a ver, de uma pessoa que chega de cadeira de roda, todo mundo sabia que não andava na cidade, passar a andar. Isso deu jornal, televisão, uma coisa de louco, porque é impossível, é ou não é verdade? É impossível. E eu me lembro que eu fiquei até com medo de tantas pessoas pulavam, e gente, deu tanta gente depois disso. Tem gente de cidade vizinha, carregada em caminhão, em carro, gente na maca,
e ia chegando na igreja, iam saindo curados, uma coisa loucura, tremenda, coisas impossíveis, desafios às leis naturais, tremendas, como que aconteceu comigo mesmo. Eu fui em uma UTI, irmãos, eu e um outro pastor, amigo da família, estávamos lá, e nós estávamos como aqueles que vão receber o diagnóstico da pessoa acidentada, que teve um acidente gravíssimo de caminhão. Era um empresário que estava acompanhando um dos caminhões dele, e aí aconteceu um acidente terrível, ele foi parar na UTI, e nos chamaram lá e pediram primeiro para irem os pastores da família. Aí fui eu e o pastor, amigo, e chegamos lá, nos entregaram o papel. Nós estamos aqui entregando a vocês o laudo de morte cerebral. O que nós precisamos é que a família autorize a doação dos órgãos. Beleza? Eu não fiquei preocupado com doação de órgãos, falei, isso aí é problema que eles vão resolver. Minha preocupação era, eu já sei que vai sobrar para mim dar a notícia. Quando você é pastor auxiliar, o segundo, irmãos, as coisas ruins sobram só para você. Eu já sabia que era eu. Aí veio o tapinha, você dá a notícia? Claro. Mas antes, Jesus ressuscitou um morto já dentro do caixão. É verdade ou não é verdade, pastor? Sim. Jesus ressuscitou o filho da viúva. É verdade ou não é verdade? É. Ele ressuscitou uma menina. Sim. Mas além dele, teve outros homens igual a gente. Elias ressuscitou um menino. Eliseu também. Nós podemos orar aqui. E Deus pode trazer esse homem de volta. O senhor crê? Claro, perfeitamente. Então vamos lá. Vamos lá, irmãos, nós dois. Ele colocou a mão na cabeça e eu coloquei as mãos nos pés. E nós oramos, Senhor, não tem mais nada a fazer por eles aqui, capacitados. Foi dentro do Vitória à parte, tá, irmãos? Nada a fazer. Mas o Senhor é Deus da vida. E pode mudar esse quadro. Sabe quando, não sei se vocês conhecem aqui, aqueles monitores, né? Você vê só aquele. Nada. Acabamos de orar, nós ouvimos. Pip. O médico lá dentro. Pip, veio. Daqui a pouco. Pip, 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 pip. Vem aquela, né? Comitiva toda em cima do homem, atende. O que está acontecendo? Deu sinal cerebral, aí estabilizaram, o homem voltou à vida, e hoje ainda está vivo, servindo ao Senhor. A família dele tem no quadro o laudo da morte cerebral, para ele nunca esquecer o que Deus fez. É lógico que um dia ele vai morrer, né? Porque não vai viver eternamente, mas lá está o laudo. É o pastor Robson? Não. Irmãos, quando nós nos deparamos com impossibilidades, quando nos deparamos com desafios às leis naturais, é quando nós entendemos que só Deus pode fazer. Não é assim? A coisa está difícil, está muito ruim. Agora é só Deus. Só que esse agora é só Deus, a voz vai até desanimando, né? Ou seja, não tem nada para fazer. Não tem nada para eu e você fazermos. Mas para o nosso Senhor, não tem nada que seja impossível. Quando levamos isso também para os resultados que Deus produz em nossa vida, é impossível para mim Deus realizar um milagre na minha vida, que eu saia de uma vida de escravidão, de um aluguel e ter minha casa própria. Creia, não é impossível para Deus. É impossível para mim avançar na carreira. Não olhe para a sua situação, olhe para o que Deus pode realizar por meio de você. Você é capaz de ir para a escola, sentar na cadeira de uma faculdade, fazer a trajetória do deserto, para que o Senhor te coloque na posição de primeiro lugar no Egito.
Como eu disse aqui pela manhã, para alguns aqui eu testemunho, né? De pessoas que começaram a faculdade há pouco tempo atrás, hoje já estão fazendo trabalho de fim de curso, que é chamado de TCC, para finalizar uma posição na faculdade. Nutricionista, contabilidade, está aqui o Flávio fazendo direito, que já fez, Flávio já é formado em economia, né? Contabilidade, mas está fazendo outra, que quanto mais ferramentas você põe na sua caixa, mais Deus diz assim, eu vou abrir oportunidade para você trabalhar. Então nós podemos. E o maior exemplo de todos, irmãos, quem não conhece, está lá atrás, irmão Carlos. Ó, fica de pé, irmão Carlos. Irmão Carlos está na escola, estudando. Ué. Pode sentar, irmão Carlos. O senhor, eu falo para ele todo dia que eu encontro com ele, irmão Carlos, o senhor me inspira. É por isso que eu também não paro de estudar. O senhor me inspira. Irmãos, nós temos condição de avançar. Mas eu estou já velho. Eu trabalho demais. Eu tenho tanto, não dá tempo. Eu me lembro que eu estava na Universidade Federal do Espírito Santo estudando, e eu falei isso para o meu professor chamado Fernando Pessoa. Eu trabalhava de manhã, de noite, e a bênção da Universidade Federal é que você pode estudar a hora que você quiser, né? Quando tendo aula, você vai estudando nos horários, e eu era assim. A minha vida era uma doideira. E eu falei para o professor, eu não sei mais o que eu fazer, porque está muito difícil para mim. Ele perguntou, que hora que você dorme? Eu falei, eu durmo umas 10h30, 11 horas e acordo 7 da manhã. Você dorme demais. Dorme menos, que você vai ter mais tempo para estudar. Irmãos, aquele conselho foi maravilhoso para a minha vida. Eu passei a acordar todos os dias, às 3h30 da manhã, e estudar de 3h30 da manhã até 6h30 da manhã, todos os dias, e Deus me levou aonde eu precisava ir, porque na hora das provas, a minha oração era, Senhor, eu estudei, me faça lembrar, me ajude, Senhor, a fazer exatamente o que precisa ser feito. Irmãos, me parecia que as letras iam aparecendo diante dos meus olhos. As coisas são assim, quando nós nos dedicamos ao Senhor, quando nos damos a Ele, e enfrentamos os desafios das impossibilidades das leis naturais, Ele faz acontecer um milagre. No dia que os discípulos estavam no barco, e era uma tempestade enorme, todas as regras e tudo que eles sabiam de navegação, eles utilizaram para salvarem-se do naufrágio. Jesus estava exatamente na frente, na polpa. E eles disseram, Senhor, o Senhor não percebe que nós vamos morrer aqui em naufrágio? Jesus então acalma o vento. Ele repreende a tempestade e a navegação corre tranquila e suave, e eles vão para o porto seguro. O Senhor é que cuida das coisas que nos parecem impossíveis. Nós só precisamos continuar navegando. É isso que Deus quer para você. Se você não lembrou nada dessa mensagem, lembra isso. Deixa Ele cuidar das coisas impossíveis e os desafios das leis naturais. E você invista em relacionamento com Ele e coloque ferramentas para Ele abrir as portas para você trabalhar. E o sucesso vai vir e você se manterá nele. Porque quem cuida das coisas impossíveis é o Senhor. Nós só precisamos agir. Que Deus prospere essa palavra na sua vida. Vamos colocar de pé, por gentileza. Estando de pé, eu quero lembrar você que nós estamos no semear 12 dias de semeadura para 12 meses de colheita, 12 meses de vitória.